Olá, bom dia, graça e paz. Salmo 125 diz: Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Eu não sei se você já viu o mapa geográfico daquela região. Os montes de Sião, amados, são montes altíssimos e grandiosos. Eles não se abalam. Há milhares de anos atrás, eles ainda estão lá, estão firmes. E no versículo 2 do Salmo 125 diz: Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. A estrutura geográfica de Jerusalém é coberta de montes ao seu redor. Assim, da mesma forma, estamos nós, rodeados pelo Senhor. O Senhor é o guarda fiel do seu povo. Nós precisamos aprender a confiar mais em Deus. Hoje eu escutei uma frase que me fez refletir bastante. Quando a sua fé for maior do que a sua mente e maior do que as suas emoções, aí você vai começar a viver o milagre. Sabe qual é o erro? Sabe qual é o problema? As nossas emoções, elas nos dominam. A gente olha para a dificuldade, a gente olha para o gigante e olha ele como muito maior do que o nosso Deus. Josué e Caleb tiveram coragem e ousadia. Quando os espias foram espiar a terra prometida e viram que lá era uma terra muito próspera, que tinha grandes frutos, mas, porém, tinha gigantes naquele lugar, eles voltaram amedrontados e desanimados, dizendo: a terra é maravilhosa, como o Senhor prometeu, só que nós temos um grande problema. Tem gigantes lá e são maiores do que a gente. Essa é a nossa visão incrédula, muitas vezes. Os nossos olhos até conseguem ver, a gente até consegue crer, a gente até consegue visualizar e mentalizar as promessas de Deus na nossa vida. Porém, acaba que a nossa visão é desfocada e desviada para a dificuldade. E a gente acaba olhando mais para a dificuldade do que para o nosso alvo, que é Jesus. Porém, Josué e Caleb não deixaram que as suas emoções dominassem a sua fé. Pelo contrário, eles eram ousados e determinados, e eles sabiam aonde eles queriam chegar. E eles decidiram: nós vamos conquistar essa terra mesmo assim, e nós vamos destruir esses gigantes. Quando eu e você aprendermos a desenvolver essa fé, as coisas vão acontecer. E mesmo que as portas estejam fechadas, você com as suas mãos, com o poder que está sobre a sua vida, o poder da fé, o poder de Deus, o poder da palavra declarada, você arranca as correntes, você arranca os ferrolhos e você faz aquela porta se abrir através da sua fé. O tamanho da nossa fé, a qualidade da nossa fé vai determinar o tamanho do nosso milagre. Eu, por muitos anos da minha vida, eu deixei que as minhas emoções dominassem todo o meu corpo e a minha mente. E por muitas vezes a minha fé, ela oscilava, ela era momentânea. Eu cria, mas daqui a pouco eu já não cria mais. Eu acreditava, tomava posse, mas daqui a pouco eu estava desistindo. E dessa forma a gente não chega a lugar algum. A gente fica só deslizando ali no gelo e não sai do lugar. Mas quando a gente mentaliza isso, se agarra à promessa, se agarra a esse poder de Deus, sabendo que em Cristo nós somos mais do que vencedores, sabendo que o nosso Deus é o mesmo e Ele não mudou, sabemos que tudo podemos naquele que nos fortalece, as coisas acontecem, as portas se abrem, as correntes são quebradas, as prisões são abertas e a gente vence. Sabe qual é o erro? A gente não sabe a nossa identidade em Deus. A gente não sabe o nosso lugar em Deus. A gente não sabe o poder da palavra. A gente não conhece as Escrituras. Porque se a gente conhecesse a fundo as Escrituras, na sua totalidade,
entenderíamos que sobre nós rege um poder supremo, maior do que qualquer dificuldade, maior do que qualquer enfermidade, maior do que qualquer escassez, maior do que qualquer necessidade. E esse poder é Jesus. Essa esperança é Jesus. Nós precisamos aprender a dominar as nossas emoções, dominar o nosso temperamento, dominar o nosso coração. Eu sei que não é fácil. A gente até vai à igreja, a gente recebe a palavra, mas quando a gente se depara com um problema batendo na nossa porta ou esfregando na nossa cara o improvável, a gente acaba se frustrando, entristecendo e deixando que o coração caia numa zona de abatimento. E essa é uma arma forte de Satanás contra nós, o abatimento, a frustração. Hoje nós vemos muitas pessoas dentro da igreja frustradas, porque tem anos de evangelho, mas a vida não muda. Anos fazendo campanhas, anos fazendo propósitos, promessas a Deus e nada muda, nada acontece. Mas é porque muitas vezes essa pessoa não entendeu a fé, não conheceu a fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Que no dia de hoje, através do Orando a Palavra, nós possamos clamar a Deus por esse poder, por essa graça, por essa misericórdia, que o Senhor nos ajude a dominar as nossas emoções, a romper com essa fé, romper de uma forma tão grande que essa fé ilumine a nossa mente e que a nossa mente possa ter uma visão de águia, um olhar certeiro em direção ao alvo e que a gente não fique olhando para as adversidades, que a gente não fique olhando para os problemas, para os empecilhos, porque quando há dúvida, Deus não opera. Quando a dúvida entra no nosso coração, amados, o milagre não acontece. Nós temos vários exemplos na Bíblia de pessoas que foram decididas e quando elas foram ousadas e elas tomaram aquela decisão de fé, elas romperam, elas venceram, como aquela mulher do fluxo de sangue, que mesmo no improvável, ela rompeu a barreira das suas fraquezas físicas, do seu esgotamento, e ela sabia, e ela tinha essa certeza dentro de si, que se ela tocasse pelo menos na orla da veste de Jesus, ela seria curada. Essa fé tocou o coração de Deus a favor dessa mulher, a tal ponto que quando ela tocou Jesus, saiu virtude dele. Para você entender o poder da fé no mundo espiritual, para você entender o poder da fé nas regiões celestiais, o poder da fé na presença de Deus. A fé move o coração de Deus. Que possamos nesse dia, mais uma vez, alimentar a nossa esperança e não permitir que as emoções, as frustrações, as inseguranças, o medo venha dominar a nossa mente e o nosso coração, mas que a gente possa sempre pensar positivo. Eu estava conversando ontem com algumas pessoas e a gente estava comentando como a diferença, né, do tratar de Deus na vida de algumas pessoas, como é mais rápido do que outras. Tem pessoas que chegam na igreja recentemente, são pessoas que ainda não passaram por um processo total de libertação, mas Deus começa a abençoar muito rápido. E já tem pessoas que têm anos que estão na igreja, orando ali, clamando, e a vitória não acontece tão rápida, de forma como na vida daquele que não está alicerçado na palavra. Mas uma coisa a gente sabe que é um tempo certo de Deus para a vida de cada um. E tem pessoas que mesmo ainda não estando totalmente libertas, tem algo no coração delas que move o coração de Deus, e muitas vezes é a fé. Tem gente que não está na igreja, está fora da igreja, não foi liberto, mas tem muito mais fé de uma pessoa que está há anos ouvindo a palavra. E ouviu tanto que ficou apenas nisso. A palavra não frutificou dentro do coração dela. É como a parábola do semeador. O semeador saiu a semear, só que algumas sementes caíram em lugares que não deu fruto. Muitas vezes é assim na nossa vida. A semente foi semeada, mas ela não frutificou. A gente continuou adormecido na fé. Aí chega uma pessoa,
agora na igreja, cheia de pecados, cheia de falhas, precisando de um processo de libertação, mas muitas vezes a fé dela, a positividade que ela carrega dentro de si, agrada mais o coração de Deus e Deus começa a agir muito rápido na vida dela. E aqueles que não passaram por isso se frustram, entendendo: Deus me abandonou, Deus não é comigo, olha o que Deus fez por ele, não fez por mim. Não é. É porque muitas vezes falta algo em nós. E a maioria das vezes o que falta é fé. Uma fé verdadeira e não baseada nas emoções. Que no dia de hoje a gente busca essa maturidade espiritual e que o Senhor venha derramar sobre nós uma fé genuína, uma fé verdadeira, e que as nossas emoções não nos dominem mais, mas que a gente tenha maturidade espiritual para discernir o que sentimos e que as frustrações não venham abater o nosso coração. Pelo contrário, que independente das circunstâncias a gente possa confiar, independente das circunstâncias a gente possa adorar ao Senhor e crer que o amanhã está nas mãos dele. Amém? Você crê nisso? Então diga amém, diga eu creio. Fique firme, que Deus abençoe sua vida, que você tenha um ótimo dia. Reflete, acaba refletindo nessa palavra, reflita. E eu tenho certeza que Deus vai falar ainda mais ao seu coração. Muito obrigada por estar aqui e amanhã nós estaremos de volta com mais um Devocional da Manhã. Fica com Deus.